Como criar o seu primeiro anúncio no Mercado Livre. Nesse vídeo eu vou falar então sobre o que você precisa ter em mãos para criar o seu primeiro anúncio, fotos, descrição, ficha técnica, todas as informações que vão agilizar o processo de criação dos seus anúncios. Passar um checklist também do que você precisa ter em mãos, do que você precisa cuidar, os pontos de atenção na hora de você criar o seu anúncio e também quais são os erros que o pessoal mais cometem na hora de criar o seu anúncio, principalmente os primeiros anúncios. E se você assistiu os primeiros vídeos aqui no canal, eu estava com um áudio ainda um pouco robotizado, estou aprendendo a lidar com tudo isso ainda, mas a partir de agora vai ter um áudio de qualidade nos vídeos aqui. Bom, e o que você precisa ter em mãos para começar o seu primeiro anúncio? Vamos lá. Então, as fotos do produto, é interessante que você já tenha todas as fotos com o fundo branco ou as fotos editadas, né? Que elas estejam prontas para você postar na criação do anúncio. Hoje, a inteligência artificial do Mercado Livre, ela ajuda muito no processo de criação de fotos. Então, às vezes você vem com uma foto com uma qualidade um pouco ruim, na hora de subir lá você consegue gerar as fotos com a inteligência artificial do Mercado Livre. É um negócio que tem ajudado bastante nos últimos meses, desde que foi implantado essa nova função lá dentro da plataforma. As informações técnicas do produto, então, quais são as medidas e peso do produto embalado, do produto montado, dicas de uso, como montar, como instalar esse produto, também as medidas e peso da caixa, né? Já comentei para você calcular, informar ali caso peça na hora de você, para calcular o frete. O código de barras, se houver, então o código de barras do produto do fabricante, o código que o fornecedor fornece para você, eu indico que você tenha um código próprio para não acabar vinculando esse produto, o seu anúncio, em algum catálogo. E caso você não tenha, você ainda não saiba como criar, deixa, se conseguir, sem inserir o código de barras. A marca e o modelo, então aqui entra a parte também das palavras-chave, onde você vai inserir ali no campo do modelo, no Mercado Livre, que é o que ajuda a indexar quando os compradores estão buscando o seu produto lá dentro. Então, são as palavras que o povo normalmente mais costuma utilizar na hora de pesquisar esse produto. E também o preço de venda calculado. Então, que você já tenha o preço de custo e a formação do preço de venda ali já, com as taxas, com o custo do produto, o imposto, com o frete já calculado. Então, tudo isso vai ajudar e vai agilizar o processo de criação do seu anúncio. Também é importante que você já tenha definido qual é a categoria que você vai anunciar esse produto. Então, você pesquisar no Mercado Livre em quais categorias os vendedores anunciam, né, os seus concorrentes anunciam esse produto, para você evitar que coloque uma categoria errada. Isso às vezes acaba te prejudicando lá na frente. Às vezes a plataforma vai pausar o seu anúncio porque ele está em uma categoria incorreta. Então, às vezes você vai ter que criar um anúncio do zero, ou a categoria também ela vai prejudicar a exposição e a entrega do seu anúncio se estiver na categoria incorreta, né? Então, às vezes todos os seus concorrentes vão estar em uma categoria e você anunciou ali em uma determinada categoria que não é a que os seus concorrentes estão trabalhando. Então, isso vai prejudicar a entrega do seu anúncio. Também é interessante que você já tenha o título pronto, então, com todas as palavras-chave, você evitar palavras genéricas ou termos que não vão ajudar a plataforma a entregar o seu anúncio para o público que está pesquisando lá dentro. Ficha técnica e descrição. Então, quais informações eu preciso ter na hora de preencher a minha ficha técnica, de fazer a minha descrição? Hoje, com a IA do Mercado Livre também, isso facilita muito. Você nem precisa ter a descrição pronta, pode ir lá e gerar uma descrição com a própria IA do Mercado Livre, ou você pode usar o ChatGPT, pode usar o Claude. Bom, ficha técnica, então, o que você vai precisar ter é qual é a marca e qual é o modelo desse produto. Como eu comentei, na parte do modelo entra também palavras-chave que vão ajudar a indexar esse produto no campo de busca do anúncio dentro do Mercado Livre.
cor e material desse produto, qual é a capacidade, então dimensões e peso, as medidas, seja do produto embalado, do produto depois de montado, qual é o volume, qual é a capacidade, se é um produto, é uma garrafa, por exemplo, que você está vendendo, qual é a altura, qual é a largura, qual é a capacidade, é 2, 3 litros, 4 litros. A compatibilidade também é interessante que você preencha ali na ficha técnica, né? E a descrição, ela é um complemento da ficha técnica. Então, você vai fazer uma breve apresentação do seu produto lá dentro, vai colocar também as perguntas mais frequentes. É interessante que você responda tudo isso antes do cliente perguntar, né? Ou deixar aquela objeção em aberto para que o cliente saia do seu anúncio e vá em um anúncio de concorrentes para tirar essas objeções e acabe comprando em outro anúncio, né? Também garantia, você informar qual é o tempo que você dá de garantia, o conteúdo da embalagem, às vezes, então, em quantas peças esse produto vai, se ele já vai montado, se ele vai desmontado. Para finalizar, então, é interessante que você tire todas as objeções possíveis antes do cliente ir no campo de perguntas para buscar as informações ali nas perguntas, ou antes dele mandar uma pergunta para você, vendedor, responder, ou evitar que ele saia do seu anúncio e compre em anúncio do concorrente, né? Imagens e videoclipes. Bom, então, em relação às imagens, é interessante que você já tenha todas as imagens prontas e baixadas no seu computador ali para você, na hora de criação do anúncio, você só carregar as fotos e seguir para o próximo passo e fazer a publicação do anúncio, né? Então, se você vai publicar com as fotos com fundo branco ou com uma foto editada no Canva, uma foto que você fez ali com o ChatGPT, com inteligência artificial, que você já tenha tudo baixado ali nos seus downloads para só anexar as fotos, partir para o próximo passo e publicar o seu anúncio. Como eu comentei no início, então hoje tem a inteligência artificial do Mercado Livre que ajuda muito você também fazer fotos com uma qualidade um pouco melhor para publicar o seu anúncio. Então, às vezes você tem uma foto com uma resolução um pouco ruim, ou você tem uma foto, apenas uma foto do produto com um fundo branco, você pode anexar essa foto lá e no gerador de imagens do Mercado Livre, ele vai gerar 4 imagens por vez, você vê se é compatível com o seu produto e adiciona elas. Depois você pode salvar, pode voltar e fazer mais fotos com IA, quantas fotos você quiser, né? Então, foto com fundo branco, foto do produto em uso, foto do produto ambientada, você tirar uma foto desse produto ao lado de um outro produto, uma outra imagem para para o cliente ter aquela noção de medida, né? E também a parte do videoclipe, hoje ajuda muito a entrega do seu anúncio no Mercado Livre, também ajuda na questão de tirar objeções, porque uma coisa é você ver imagens que às vezes foram até editadas com inteligência artificial, né, de um produto, mas quando você tem um vídeo gravado ali, você pegando, apalpando esse produto, é uma coisa que tira ainda mais objeções do seu cliente para fechar a compra, né? Outra coisa que você já deve ter previamente calculado antes de publicar o seu anúncio é o seu preço de venda. Então, você pegar o custo do seu produto, você colocar o seu markup em cima e ver quais são os custos que você vai ter na venda. Então, impostos, qual vai ser a comissão, qual vai ser a taxa fixa, qual vai ser o frete e qual vai ser a sua margem, né? Então, é interessante que você já tenha ali em uma planilha formado o seu preço de venda para na hora de criação do seu anúncio você só informar lá o preço e seguir e publicar o seu anúncio. Nesse vídeo eu estou passando um pouco mais raso, mas a intenção é trazer todo esse passo a passo nos próximos vídeos aqui no canal. Então, se você ainda não é inscrito, né, já se inscreve aqui embaixo, já deixa o seu like. E agora eu vou falar sobre os erros mais comuns
que o pessoal comete na hora de criar os seus anúncios, na hora de criar os seus primeiros anúncios no Mercado Livre. O primeiro deles é a categoria errada. Como eu comentei, se você anuncia o seu produto em uma categoria onde a maioria dos concorrentes não estão anunciando naquela categoria, ou seja, os seus concorrentes estão anunciando em uma determinada categoria e na hora da criação você anunciou em uma categoria diferente, né? Uma categoria que não é a que o povo está trabalhando. Isso vai prejudicar a exposição do seu anúncio. Sem falar que às vezes o Mercado Livre pode inativar esse anúncio por categoria incorreta e posteriormente você precisar fazer um anúncio novo. O segundo erro é a precificação incorreta. Essa é uma dor que muitos sellers têm hoje dentro das plataformas. Muitos sellers grandes, inclusive, que é não saber qual é a comissão que você está pagando, qual é a margem que você está tendo. E é um processo hoje bem complicado. Eu digo, você fazer uma precificação assertiva dentro dos marketplaces, onde você tem o seu preço de custo, você tem o seu imposto, você tem comissão para incluir, você tem a tarifa fixa, tem tarifa de frete, e isso muitas vezes ela varia dependendo do peso, dependendo do preço do seu produto, né? Dependendo da categoria. Então é um processo bem complicado e muitos sellers não sabem como fazer essa precificação assertiva. Terceiro, você ter uma descrição fraca, então uma descrição às vezes muito genérica, o que acaba deixando o cliente com muitas objeções e fazendo com que ele saia do seu anúncio e vá para outros anúncios para quebrar as objeções dele e quem sabe até comprar em um anúncio concorrente, né? Um anúncio que não seja o seu. O quarto erro ficou apagado aqui. Estou escondendo ele, mas é você ter um título muito genérico, então você não usar palavras-chave. É isso que ajuda o Mercado Livre a entregar o seu anúncio, né? Os termos, as palavras-chave, são através delas que o público vai encontrar o seu anúncio. Então, se você está vendendo um mouse da Logitech, por exemplo, e Logitech é um termo que está entre os mais buscados lá na categoria de mouses ou de periféricos para computador, e você não coloca o termo Logitech, por exemplo, você colocar um título ali muito genérico, mouse para computador, né, deixando às vezes o Logitech, que é um termo muito buscado fora, isso vai prejudicar com que o seu anúncio chegue a mais compradores. E o quinto deles é você ter fotos de baixa qualidade, né? Então, você ter fotos rasuradas, fotos com uma pixagem ali muito baixa, o que acaba deixando as suas fotos com uma qualidade ruim. E também você às vezes não tem um videoclipe, né, no seu anúncio, como eu comentei. Uma coisa é você ter fotos onde às vezes até é criado por inteligência artificial, mas você tem um clipe onde você pega o produto com a mão, você mostra ele em uso. Isso sim é o que vai quebrar as objeções ao máximo do seu produto para o cliente finalizar a compra. Bom, após você inserir todas as informações do seu produto na plataforma, você inserir as fotos, você inserir as informações de ficha técnica, você fazer a sua precificação, inserir as variações do seu produto, se você trabalha com um produto com variações. É interessante que após isso, principalmente após os primeiros anúncios, né, onde você ainda está aprendendo a lidar com tudo, que você faça uma conferência, né, de todos os pontos ali, faça um checklist para ver se você preencheu tudo correto, se você colocou todos os termos na ficha técnica, né, todos os termos que você tem de informações ali ao máximo, preencher. O título claro, objetivo e otimizado, né, a questão das palavras-chave, você ter uma descrição completa, então respondendo as principais dúvidas do público, a categoria correta, né? Isso já é interessante que você faça antes de publicar o anúncio, porque após publicar, se você colocou na categoria incorreta, pode ser que você tenha que fazer esse anúncio do zero novamente, ou entrar em contato com o suporte para eles mudar a categoria. Esse é um processo complicadinho da categoria, por isso que é interessante que vocês tomem cuidado. Então, as fotos e os vídeos de qualidade.
Inclusive, sobre os vídeos, você pode usar o CapCut gratuito hoje para fazer vídeos curtos ali. Você precisa ter um vídeo de ao menos 10 segundos para o seu anúncio. O preço, o estoque, então é interessante que você insira o estoque que você tem. As variações conferidas, às vezes vocês trabalham com um produto que tem várias variações de cores ou de tamanhos, preto, branco, azul, né? Por exemplo, pequeno, médio, grande, PM, G e GG. E a ortografia revisada, né? Então, se você escreveu tudo certinho ali conforme o português, após conferido, né? Então você pode fazer a publicação do seu anúncio, né? É bom que você confira já antes de postar ou após postado, você faça mais uma revisão. Esse era o vídeo de hoje, então se você gostou, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e fica ligado para os próximos vídeos.